Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Daniel Carvalho e hoje eu vou falar sobre o Império Romano do Oriente, também chamado de Império Bizantino. Roma passou aí por uma grave crise aí, né? Diversos golpes, imperadores assassinados, né? Invasões de povos bárbaros, né? Um certo tempo depois, né? O imperador Constantino decretou aí o Edito de Milão, né, que deu liberdade religiosa aí para os cristãos. Né. Ele também foi responsável aí por fundar a cidade de Nova Roma, que seria renomeada em sua homenagem, né, chama de Constantinopla, né, que ali na parte oriental do Império Romano. No tempo do imperador Teodósio, né, foi decretado o Edito de Tessalônica, que decretava o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Né. Depois de Teodósio, o Império Romano racha em dois, né, definitivamente. Né, é repartido entre seus filhos. Arcádio ficou com a parte oriental, né, cuja capital era Constantinopla, e Honório ficou com a parte ocidental, né, que a capital era Milão, depois Ravenna. Né. Honório aí era um imperador bem fraco aí, né? Ele até teve uma treta aí com o patriarca de Constantinopla, o João Crisóstomo, né? E chegou a exilar o patriarca de Constantinopla, né? Bom, depois de Honório, quem assume foi Teodósio II, né? Nessa época, né, os visigodos, né, começam a invadir lá na parte ocidental, né, do, do Império Ocidental. Eles saquearam Roma, né? E Teodósio, né, resolve fortificar, né, o Constantinopla, fortifica, né, cria as muralhas de Teodósio, né, ali protegendo a parte oriental do Império Romano, né, o Império Romano do Oriente, né. Depois surgiu o outro povo ali, os hunos, né. Os hunos começam a penetrar ali, né, e Teodósio resolve então pagar tributos, né, para os hunos, para que os hunos não invadam aí, né, Constantinopla, né, ele paga tributos. Né, e Teodósio também foi responsável por criar um código, né, um código jurídico, né, chamado de Código de Teodósio. Isso porque Roma ali tinha diversas de leis aí, né, leis contraditórias umas com as outras, né. Então ele reúne, compila, né, o, um código jurídico, né. Foi bem importante aí, né. Depois dele, quem assume é o Marciano, né? Marciano era casado com a irmã dele, né? O Marciano, né, ele resolve parar de pagar tributos ali para os hunos, né? Encerra aí o pagamento de tributos, né? Na época, o Átila Huno, né, estava invadindo ali, né, as regiões ocidental, né? O Átila até ameaça aí retalhar, né? Mas o Átila acaba morrendo, o Império Huno entra em declínio ali, né? Depois dele, né? O Marciano morreu sem deixar nenhum filho homem, né? Então colocam Leão I, né? Como imperador, né? Depois da morte do Marciano, né? O Leão I ele tentou reconquistar, né, as regiões ali do norte da África ali, né? Que estava sob o controle dos vândalos. Ele manda o seu cunhado, o Basilisco, né? Para guerrear ali contra os vândalos, né? Só que ele tem uma derrota aí bem feia, né? Ele perde bem feia ali, né? Na época os vândalos estavam sob o rei, governado pelo rei Genserico, né? O Basilisco é derrotado aí, derrota bem feia, né? Nos tempos, né? Depois do Leão, né? O Leão II ficou pouco tempo, né? Aí depois assume o Zenão, né? O imperador Zenão, né? Zenão chegou até a tomar um golpe aí do Basilisco, né? Depois ele recupera o Império, né? Na época dele, do Zenão, né? O Odoacro, né? Que era um líder germânico, né? Ele acaba, né,
dá o golpe final aí contra no Império Romano do Ocidente, né? Passa a governar ali, né? Aí nessa época, os ostrogodos, né, liderados por Teodorico, né, começam a invadir as regiões ali dos Balcãs, né? Então o Zenão ele faz o acordo aí com Teodorico, né, para Teodorico, né, ir lá e tomar o território ali do Odoacro, né? Teodorico aí, né, então vai lá e derruba ali o Odoacro ali, né, e forma aí o reino ostrogótico ali na Península Itálica, né? Depois do Zenão, Anastácio, né? A Anastácio faz umas reformas aí monetárias, né? Ele acaba com os impostos aí sobre o comércio, né? Dos comerciantes aí, dos artesãos, né? E faz umas reformas na moeda, né? Cria uma nova moeda ali, né? Foi muito importante as reformas aí do Anastácio. Ele encheu os cofres públicos ali, né? Conseguiu, acumulou muito a riqueza ali o Império Bizantino, né? Nessa época ele também teve alguns conflitos ali com o Império Sassânida, né? Ali na região da Mesopotâmia. E criou uma nova cidade, né? Cidade fortaleza de Dara, né? Que foi muito importante ali, né? Para conter ali os Sassânidas, né? O Anastácio não deixou herdeiro, né, para o trono, né? Então colocaram Justino, né, como imperador, né? Depois que o Justino morre, quem assume é o sobrinho dele, o Justiniano, né, que foi um imperador bem importante na história do Império Bizantino, né? O Justiniano começa a perseguição contra os pagãos, né, os neoplatonistas ali, né? Ele fechou a academia de Platão ali em Atenas, né? E também criou um grande corpo jurídico, né? Muito importante para o direito romano, né? Para a jurisdição ocidental, né? Organiza em código de gesto, institutas e novelas, né? É um grande corpo jurídico aí. Código de Justiniano é muito importante para a história do direito ocidental, muito influente aí. Tem muita influência para a jurisdição ocidental. E ele também, né, ele tinha uma grande ambição de reconquistar todos os territórios ali do antigo Império Romano. Então ele teria cobrado muitos impostos, muitos tributos, né, o que deixou muita gente revoltada aí, né? Na época dele ocorre a chamada de Revolta de Nica. Começa ali no hipódromo, né, torcidas, né, torcida dos verdes e azuis, né? Aí nessa época aí que eles começam a se juntam ali e começa a estourar uma grande revolta ali, né? Eles gritando Nica, Nica, Nica significa vitória. Eles invadem a cidade, começam a depredar tudo, né? O Justiniano ele até pensa em fugir, né? Só que a mulher dele, a Teodora, acaba convencendo ele a ficar, né? Então ele manda seu grande general aí, o Belisário, né? Para reprimir essas revoltas aí, né? Então, eles massacram os revoltosos, eles conseguem botar ordem ali, né? Ele também começa a reforma religiosa aí, ele constrói a Basílica de Santa Sofia, né? Obra aí muito importante aí, né? A grande construção ali, a grande cúpula ali, né? Muito importante a Basílica de Santa Sofia, né? Então ele começa uma grande ambição de reconquistar os territórios romanos. Ele até fez um acordo de paz ali com a peste sassânida, né? Porque ele estava muito preocupado em se expandir ali para o ocidente, né? Então ele manda o general Belisário ali, né? Para tomar aí o território dos vândalos, né? Os vândalos dominavam todo o norte da África ali. O Belisário então consegue derrotar os vândalos aí, né? Derrubar o reino vândalo e conquistar todo o norte da África, né? Conquista a capital Cartago, né? Depois eles, também começam as guerras contra os ostrogodos, né? Ali na Península Itálica, né? Então o Belisário vai e começa a conquistar tudo, né? Nessa época que ocorre a peste de Justiniano, né? Uma grande peste aí que matou cerca de um terço da população de Constantinopla, né? Foi uma grande tragédia aí. E o Belisário conquista,
né? Ela vai avançando ali, né? Até que os ostrogodos, né? Na época quem assume é o Tótila, né? Tótila aí reconquista aí tudo aí que os bizantinos tomaram, né? Os ostrogodos conseguem reconquistar esses territórios aí que perderam para os bizantinos, né? Aí, né, depois o Justiniano resolve tirar o Belisário dali, né? E coloca o Narses, né? O outro general, né? Que consegue reconquistar tudo, né? E tomar, né? Toma tudo aí do reino ostrogodo, né? Acaba com o reino ostrogodo ali, né? E também, eles também conseguem reconquistar parte ali da Península Ibérica ali, né? Depois ele, nessa época, o Império Sassânida se aproveitou, né? Começou a invadir as regiões lá do Oriente, lá na Síria, né? Em Antioquia. Ele teve que pagar grande quantidade de ouro ali, né? Para fazer o acordo de paz aí com os Sassânidas, né? Então, depois de Justiniano, né? Justiniano reconquistou boa parte dos territórios aí do Império Romano, né? Só que ele gastou muito recurso, né? Muito ouro aí, né? Muito dinheiro aí para conquistar isso tudo, né? Então depois que ele morre, né? Quem assumiu o sobrinho dele, o Justino II, né? O Estado já estava bem fragilizado, né? Não muito tempo depois, né? Pouco tempo depois os lombardos já tomam tudo aí, né? Todas as regiões que eles conquistaram ali na Itália, né? Foram tomadas pelos lombardos. Então tem uma série de imperadores fracos, né? Nos tempos de Focas, né? Focas começam a aterrorizar, né? O grande reinado de terror, né? Nessa época que Cosroes II, né? Do Império Sassânida, né? Começa aí a grande guerra ali, a maior guerra aí contra os bizantinos, né? Se aproveita dessa fragilidade e eles vão tomando tudo, os persas tomam a Síria, né? Tomam Jerusalém, né? Roubam aí a Vera Cruz, né? Que eles consideravam a verdadeira cruz de Cristo, vão tomando tudo até o Egito, né? Até que depois que assume, né? O imperador Heráclio, né? O Heráclio, né? Faz a série de reformas aí, né? Ele torna o Império Bizantino um Império Grego, né? Muda, né? Coloca o grego como a língua oficial, né, do Império Bizantino, né? Até então era o latim, né? Muda o título de imperador para Basileu, né? Agora o imperador é chamado de Basileu, né? E ele vai, né, até Nínive, né, e ataca os sassânidas ali, né? Consegue recuperar tudo aí que os sassânidas tomaram, né? E consegue, o Cosroes, né, começa a ter vários problemas ali no Império Sassânida ali, né? O Cosroes é executado ali, né? E eles conseguem terminar um acordo de paz aí, né? Recuperar os territórios todos que os sassânidas tomaram. E cria o sistema de termas, repartiu o império em zonas, regiões militarizadas, né? Cedendo terra para os soldados, né? Só que depois, né? Tanto o Império Bizantino como o Império Sassânida saíram muito fragilizados aí dessa guerra, né? Então, né, ali na Península Arábica, né, surge uma nova religião, né, que é o Islã, né? Os árabes, né, começam a conquistar tudo ali, né? Os árabes conquistam todos os territórios do Império Sassânida, né, e avançam ali para as regiões do Império Bizantino, vão tomando tudo, Jerusalém, a Síria, né? Toma todas as regiões do Império Bizantino, né? Então, né, os bizantinos perdem essas regiões, né? Então os árabes aí vão conquistando aí as regiões aí do Império Bizantino, né? Síria, Palestina, Egito, com essa série de problemas aí. Aí quando o Constantino IV era imperador, na época os árabes eram governados pelo Califado Omíada, né? Eles iniciou um circo aí sobre Constantinopla, né? O cerco naval aí, uma batalha marítima, né? E os bizantinos, né, se defendem usando da tática do fogo grego, né? Eles lançavam uma chama, um fogo, e esse fogo,
não apagava na água, né? Então o fogo grego aí protegeu aí Constantinopla, né? Eles conseguiram resistir a esse cerco aí dos Omíadas. O Constantino IV também sofre uma grande derrota aí para os búlgaros, né, na Batalha de Ongalo. O Asparuk, né, derrota os bizantinos e funda o primeiro Império Búlgaro, que se tornaria um grande rival aí do Império Bizantino, né? Depois dele, o Justiniano II, né? Justiniano II já foi bem problemático, aí, paranoico, né? Então leva um golpe aí, né? Corta o nariz dele, aí tem início a anarquia de 20 anos, né? 20 anos aí de crise, né? Ele toma um golpe, depois ele consegue voltar aí, tomar o poder de novo, né? Usa uma prótese de ouro, né? No nariz que ele teve cortado. Aí teve uma série de crises aí, golpes aí, né? Por 20 anos. Isso até que o Leão III, né? Toma o poder aí, né? Inicia uma nova dinastia, né? E o Leão III, né? Começa com a iconoclastia, né? Iconoclastia, né? Ele acreditava que a veneração a ícones, né, a imagens, considerava como idolatria, né? Então ele começou a proibir, né, que se venerassem imagens, né? Era visto como idolatria, né? Eles viam os monges aí que estavam enriquecendo muito, não pagavam impostos, então começou a perseguir esses monges aí, né? Então começou a período da iconoclastia, né? Depois dele o Constantino V, ele foi ainda mais, perseguiu mais ainda, né, a veneração de imagens, né? Ele ainda é um iconoclasta aí mais radical ainda que o Leão III. Começou a perseguir monges, destruir mosteiro aí, né? Ele decretou o concílio de Hieria, né, que proibiu o culto a ícones, a imagens, né, dentro do Império Bizantino. Proibiu a veneração a imagens, né? Era visto como idolatria. Então muitos desses monges até fugiam para lá para o Ocidente, né? E começou a se aproximar do Papa, né? Então lá no Ocidente o imperador, né, era bem mal visto aí por conta da iconoclastia, né? Nessa época o Papa estava começando a se aproximar aí do Reino Franco aí, né? Constantino V também perdeu algumas campanhas militares ali contra os árabes, ali na Síria, contra os búlgaros, teve uma grande vitória contra os búlgaros na Batalha de Anchialo, né? Depois dele, o Leão IV, né? Leão IV aí governou por um período bastante curto, né? Ele se casou com Irene, né? Depois que o Leão IV morreu, quem assume é o filho dele, o Constantino VI, né? E o Constantino VI, né, ele passou a governar junto com a sua mãe, Irene, né? Irene se tornou corregente aí, né? E a Irene, né, arrumou um golpe, né, contra o próprio filho, mandou cegar ele, né? Tomou o poder do próprio filho, a Irene, né? A Irene começou a decretou o segundo concílio de Nicéia. Acabou com esse negócio de iconoclastia, né? Com a perseguição a veneração de imagens, né? Então aí, sobre Irene, foi decretado o fim da iconoclastia. E nessa época, lá no Ocidente, o Papa coroou Carlos Magno, rei dos francos, como imperador romano. Eles usaram como pretexto, né, o fato de o Império Bizantino estar sendo governado por uma mulher, né? Então, se está sendo governado por uma mulher, o trono está vago, né? Então, lá o Papa coroa o rei dos francos como imperador romano, né? Que foi muito mal visto aí entre os bizantinos. Então, depois disso, a Irene sofre um golpe aí do Nicéforo. Nicéforo aí assume como imperador, né? Na época do Nicéforo, ele organiza uma grande, junto ao exército aí, e ataca ali os búlgaros, né? Ataca a capital do Império Búlgaro, Prisca, né? Saqueia, mata um monte de gente ali, né? Só que ele acaba caindo numa emboscada, né? O Khan Krum, que era o Khan do Império Búlgaro, né? Arma essa emboscada e massacra o exército aí do Nicéforo, e mata o Nicéforo. Aí foi bem macabro, né? Que o Krum pegou o crânio dele e começou a usar como taça, né? Para beber vinho, né? Foi um grande massacre aí, né? Aí depois dele,
quem assume é o filho dele, que não fica por muito tempo, depois o genro dele, que também não fica por muito tempo, né? Até que Leão V assume, né? Leão V aí consegue aí barrar o avanço dos búlgaros, né? Nessa época o Krum já havia morrido, né? Aí o Leão V faz um tratado de paz aí com o filho do Krum, né? Aí, na época ele também começou com a iconoclastia, né? Aí, né, começou a perseguir monges, né? Aí começou a se tornar bem popular aí, né? Aí os revoltosos aí mataram ele, né? E colocaram o Miguel II, né, como imperador, né? Miguel II que nasceu ali em Amório, né? Por isso ele dá o início à dinastia Amória, né? Aí no tempo dele, né, se aproveitando dessa estabilidade do Império Bizantino, os árabes avançam, tomam Creta, tomam a Sicília ali no sul da Itália, né? Os árabes ali do Oriente Médio estavam sendo governados pelo Califado Abássida, né? Então depois de Miguel II, né, quem se torna o imperador é o filho dele, o Teófilo. Nos tempos de Teófilo, né, os árabes saqueiam aí a Amório, né, que era de onde veio a dinastia dele, né? Saqueiam Amório, tem um grande saque de Amório, né? Ele também tenta empreender algumas campanhas militares aí, né, contra os árabes, tentou tomar Creta, Sicília, né, tinha grande objetivo dele, mas ele não consegue, né. E ele era um iconoclasta também, bem radical, né, nessa grande perseguição aí, né, ele é considerado aí o último iconoclasta, né, porque depois dele, da morte dele, que assume é o Miguel III, né, o filho dele. Só que o filho dele era bem jovem aí, né? Ele acaba sendo regente da mãe dele, a Teodora, né? Aí a Teodora acaba com a iconoclastia aí, né? Depois o Miguel III acaba derrubando a mãe dele do poder. Ele coloca o tio dele, o Bardas, né, como regente no lugar dela, né? O Miguel III era considerado um imperador aí bem festeiro, vivia bêbado aí, né? Mas nessa época aí ele começa a reconquistar, né, as regiões da Anatólia que havia sido tomada aí pelos árabes, né? Nessa época acontece uma coisa muito importante, né? O Império Búlgaro, né? O Khan do Império Búlgaro, o Boris, se converte ao cristianismo, né? Ele é batizado aí. Nessa época eles estavam em tratado de paz com o Império Búlgaro. O Império Búlgaro se torna cristão, né? Aí o Cirilo e o Metódico, né? Os dois irmãos, né, são enviados aí, evangelizam aí os povos eslavos aí, né? Começa a evangelização dos povos eslavos, né? É criado o alfabeto cirílico, né? Esse nome cirílico em homenagem ao Cirilo, né? O alfabeto cirílico é muito usado aí pelos povos eslavos aí, né? Alfabeto usado pelos eslavos, né? O Miguel III depois acaba matando seu tio Bardas, né? Começar a entrar em paranoia aí, né? Aí coloca o seu general, o Basílio, né, como regente, né? Só que o Basílio também começa a ficar desconfiado aí, né? Que o Miguel III já derrubou a própria mãe, matou o tio. Então achava que ele ia ser o próximo. Então o Basílio vai lá e mata o Miguel, né? E assume como imperador, dando início então à dinastia macedônica. Então, esse foi o primeiro vídeo aí sobre o Império Bizantino, né? O Império Romano do Oriente. No segundo vídeo, irei falar sobre a dinastia macedônica, o grande imperador Basílio II, né? A grande cisma entre a Igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente, né? Até a queda do Império Bizantino. Então, adeus, até logo!